Olá! Que a graça transbordante e a paz inexplicável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquela paz que excede todo o nosso entendimento e tem o poder de acalmar toda e qualquer tempestade interior, estejam abundantemente com você nesta nova e abençoada jornada que se inicia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa oração da manhã com Deus, este espaço sagrado que reservamos para juntos fortalecermos nossa fé, buscarmos refrigério para nossa alma e encontrarmos direção divina para o dia que se descortina diante de nós. É uma alegria verdadeiramente imensa e um privilégio singular ter a sua preciosa companhia neste momento de comunhão. Quem de nós, em algum momento de nossa peregrinação terrena, não se deparou com os gigantes assustadores do medo ou com as sombras paralisantes e sufocantes da ansiedade? Vivemos em um mundo que, com frequência cada vez maior, nos apresenta um carrossel de incertezas, desafios inesperados que surgem sem aviso, pressões esmagadoras de todos os lados e um fluxo constante de notícias que podem abalar profundamente nossa paz interior e minar nossa esperança. O medo persistente do futuro incerto, a ansiedade crescente pelas responsabilidades que se acumulam, a preocupação legítima com a saúde, nossa e de nossos entes queridos, com a estabilidade familiar, com as finanças que parecem sempre insuficientes, são sentimentos intrinsecamente humanos e por vezes podem se tornar avassaladores, ameaçando nos submergir. Diante desse cenário, a pergunta que ecoa em nossa alma é: como podemos navegar por essas águas turbulentas da existência sem permitir que nossa embarcação naufrague na desesperança? Mas, glória a Deus, não estamos à deriva. A palavra de Deus, nosso farol seguro e imutável, nossa bússola infalível, nos oferece uma promessa extraordinariamente poderosa, uma âncora firme e inabalável para nossa alma, especialmente em meio a essas tempestades existenciais. Em nossa manhã com o Deus, vamos juntos mergulhar profundamente, com reverência e expectativa, nas palavras de encorajamento e fortalecimento encontradas no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Trata-se de uma declaração divina, atemporal, carregada de autoridade e amor, que possui o poder intrínseco de injetar uma nova dose de coragem em nossos corações fatigados e de dissipar as densas trevas do medo que tentam nos aprisionar. Portanto, convido você, neste instante, a preparar seu coração e sua mente, a abrir todas as janelas do seu espírito para receber o toque restaurador e fortalecedor do Espírito Santo. Nos próximos minutos, vamos juntos explorar o contexto histórico e o significado profundo e transformador dessa promessa divina. Buscaremos entender de forma clara e prática como a presença manifesta e constante de Deus em nossa vida é o antídoto soberano e eficaz contra o veneno do medo e da ansiedade. E mais importante, descobriremos passos práticos e aplicáveis para cultivar uma coragem que não se baseia em nossas próprias forças frágeis e limitadas, mas na fidelidade inquestionável daquele que prometeu solenemente que nunca nos deixaria nem nos abandonaria. E ao final, teremos um convite muito especial e edificante para você, para que possamos continuar crescendo juntos nesta jornada de fé. Vamos então, com ouvidos atentos e corações receptivos, nos aproximar da palavra viva e eficaz de Deus. Convido você, onde quer que esteja neste momento, a acompanhar com atenção a leitura desta poderosa exortação divina, encontrada no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. A Escritura Sagrada nos diz: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Permita que a profundidade, a autoridade e o amor contidos nessas palavras ressoem em seu espírito, por um instante. Estas não são palavras vazias ou ditas ao acaso.
Elas foram proferidas por Moisés, o grande líder de Israel, ao povo hebreu, e logo em seguida, de forma ainda mais direta e pessoal, a Josué, seu sucessor. Este era um momento absolutamente crucial e de grande transição na história da nação. Após 40 longos e árduos anos de peregrinação pelo deserto, eles estavam finalmente às portas da terra prometida, Canaã. Contudo, essa terra não estava desabitada. Era uma terra ocupada por inimigos poderosos, cidades fortificadas e desafios desconhecidos que certamente inspiravam temor. O medo e a ansiedade diante do futuro eram, portanto, sentimentos perfeitamente compreensíveis e humanos. É precisamente nesse contexto de incerteza e expectativa que Deus, através de Moisés, oferece a verdadeira e inabalável fonte de coragem e esperança. Observemos com atenção os verbos de comando, os imperativos divinos nesta passagem. Deus não apenas sugere ou aconselha, Ele ordena, Ele conclama: sejam fortes e corajosos. Nesta nossa oração da manhã com Deus, é fundamental compreendermos que essa força e essa coragem aqui mencionadas não são qualidades que podemos gerar por nós mesmos. Não brotam de uma autoconfiança vazia ou de um otimismo superficial. São, antes, um chamado para nos apropriarmos da força sobrenatural que Deus graciosamente oferece àqueles que nele confiam. É a força para perseverar diante da adversidade, a coragem para enfrentar o desconhecido e os obstáculos aparentemente intransponíveis. E em contrapartida direta a esse chamado à fortaleza, ele nos instrui enfaticamente: não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, os inimigos. Deus, em sua onisciência, reconhece a inclinação natural do coração humano ao medo e à intimidação. No entanto, Ele nos chama a rejeitar ativamente esses sentimentos, não porque os perigos não sejam reais ou os desafios inexistentes, mas porque a sua presença conosco é infinitamente mais real, mais poderosa e mais determinante. O medo, quando não confrontado pela fé, tem o poder de paralisar nossas iniciativas, de minar nossa esperança e de nos impedir de avançar nos propósitos de Deus. A ansiedade, por sua vez, consome nossa energia mental e emocional, roubando nossa alegria e nossa paz. Mas a ordem divina é clara: devemos resistir a esses sentimentos debilitantes. Isso não significa negar sua existência ou reprimir nossas emoções, mas sim escolher conscientemente focar na verdade superior da presença constante e do poder ilimitado de Deus. É uma decisão da vontade, um ato de fé, de não permitir que o medo dite nossas ações, controle nossos pensamentos ou roube a paz que Cristo nos deu. E aqui, amados, reside o segredo, o fundamento inabalável, a chave mestra para desbloquear a verdadeira coragem divina em nossas vidas, a promessa imutável e absolutamente confiável da presença constante e ativa de Deus. Moisés declara: pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Que declaração de fidelidade e companheirismo! Nesta nossa manhã com Deus, somos profunda e eternamente lembrados de que nossa coragem não se fundamenta em quem nós somos, em nossas habilidades limitadas ou em nossos recursos escassos. Ela não depende das circunstâncias favoráveis ou da ausência de problemas. Nossa coragem está integralmente alicerçada em quem está conosco: o Senhor, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Ele não apenas nos envia para as batalhas da vida. Ele vai conosco. Ele caminha ao nosso lado. Ele nos precede e nos protege pela retaguarda. Ele não é um espectador distante e indiferente aos nossos dilemas, mas um companheiro presente, ativo e engajado em cada passo da nossa jornada, em cada desafio que enfrentamos. A promessa enfática de que Ele nunca nos deixará, nunca nos abandonará,
é a garantia absoluta e irrevogável do seu cuidado paternal, da sua proteção infalível e da sua provisão abundante, independentemente das circunstâncias que nos cercam ou das tempestades que se levantam contra nós. Essa é a rocha sobre a qual nossa coragem deve ser edificada. O medo, em sua essência, prospera e se agiganta na sensação de solidão, isolamento e impotência. Quando nos sentimos sozinhos diante de um desafio, quando acreditamos que dependemos exclusivamente de nossas próprias forças limitadas, o medo encontra um terreno fértil para crescer e nos dominar. Mas a promessa gloriosa e transformadora da presença constante de Deus muda radicalmente essa equação. Nesta nossa oração da manhã com Deus, queremos que esta verdade seja profundamente internalizada em cada fibra do nosso ser. Quando Deus está conosco, somos invariavelmente maioria, mesmo que, aos olhos humanos e nas circunstâncias aparentes, estejamos completamente sozinhos. A sua presença divina e soberana traz luz onde há trevas de incerteza, infunde paz onde há tumulto de preocupações e derrama força onde há fraqueza e esgotamento. Lembrar-se ativamente, intencionalmente, da presença de Deus em todos os momentos, através da oração perseverante, da meditação diária em sua palavra viva, do louvor que brota de um coração grato, é o exercício espiritual fundamental que enfraquece progressivamente o poder do medo sobre nós. Não é, portanto, a ausência de problemas ou a garantia de um caminho sem obstáculos que nos concede a verdadeira coragem. É sim a certeza inabalável da presença de Deus conosco em meio a cada um desses problemas e desafios. Como podemos então tornar essa consciência da presença de Deus mais viva em nosso cotidiano? Podemos começar o dia dedicando os primeiros momentos para reconhecer sua presença e entregar nossas preocupações a Ele. Durante o dia, podemos fazer pausas para respirar profundamente e recitar versículos que nos lembrem de seu cuidado, como o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou Isaías 41:10. Não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Manter um diário de gratidão, anotando as formas como Deus tem se manifestado em nossa vida, também fortalece nossa percepção de sua presença constante e seu cuidado fiel. Além de cultivar um foco constante na presença de Deus, como podemos, de maneira prática e intencional, fortalecer essa coragem divina em nosso dia a dia e combater ativamente os ataques da ansiedade? Nesta nossa manhã com o Deus, vamos considerar alguns passos concretos que podemos começar a implementar hoje mesmo. Alimente sua fé com a palavra de Deus consistentemente. A fé, como nos ensina Romanos 10:17, vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quanto mais nos expomos e nos enchemos das promessas, dos preceitos e das verdades contidas na Escritura Sagrada, mais robusta e resiliente nossa fé se torna. E a fé é o escudo poderoso que nos protege contra os dardos inflamados do medo e da dúvida lançados pelo inimigo. Relembre e celebre as vitórias e livramentos passados. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Ele foi fiel em nos sustentar e nos livrar no passado, e sua fidelidade não diminuirá no presente ou no futuro. Dedique tempo para recordar as inúmeras vezes em que Ele já interveio em sua vida, as orações que Ele respondeu, as dificuldades que Ele o ajudou a superar, como o salmista nos exorta no Salmo 77:11. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Essa prática fortalece nossa confiança para os desafios presentes e futuros. Entregue suas preocupações e ansiedades a Deus, em oração específica e perseverante. A palavra de Deus em Filipenses 4:6-7 nos oferece uma instrução clara e uma promessa maravilhosa.
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A oração é o canal direto e divinamente estabelecido para descarregarmos nossos fardos aos pés daquele que tem todo o poder e todo o cuidado por nós. Seja específico em suas orações, nomeie seus medos e ansiedades e entregue-os confiantemente a Ele. Busque comunidade cristã autêntica e apoio mútuo. Deus não nos criou para vivermos a jornada da fé de forma isolada. Compartilhar nossos medos, nossas lutas e nossas ansiedades com irmãos e irmãs em Cristo que podem orar conosco, nos encorajar com a palavra e nos oferecer suporte prático é absolutamente vital. Como diz Eclesiastes 4, 9 e 10, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Não hesite em buscar essa comunhão edificante. Haja com fé, mesmo que o medo ainda esteja presente. A verdadeira coragem não é a ausência total de medo, mas sim a decisão consciente de agir em obediência a Deus apesar do medo, confiando em sua direção e em seu poder. Cada pequeno passo de fé, cada ato de obediência, mesmo que realizado com o coração ainda temeroso, fortalece o músculo da nossa coragem e nos prepara para desafios maiores. Lembre-se de Pedro, que saiu do barco e andou sobre as águas, enquanto manteve os olhos em Jesus, mesmo em meio à tempestade. A Bíblia Sagrada está repleta de exemplos inspiradores de homens e mulheres comuns que, apesar de seus medos e fraquezas inerentes, encontraram uma coragem extraordinária em Deus para enfrentar circunstâncias humanamente impossíveis. Pense em Davi, um jovem pastor, diante do gigante Golias, armado apenas com uma funda e uma fé inabalável no Deus de Israel. Lembre-se de Esther, uma rainha que arriscou sua própria vida ao se apresentar diante do rei para interceder por seu povo, declarando: "Se perecer, pereci." Considere o apóstolo Paulo, que enfrentou perseguições, prisões, naufrágios e inúmeras outras adversidades, mas pôde declarar com convicção: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." E ao longo de toda a história da Igreja, e certamente em nossas próprias vidas, e na vida de irmãos ao nosso redor, vemos o testemunho vivo de cristãos que enfrentaram e enfrentam doenças graves, perdas dolorosas, injustiças e oposições, com uma coragem serena e uma paz inexplicável, que só podem ser atribuídas à presença e ao poder de Deus. Que esses exemplos, tanto bíblicos quanto contemporâneos, que recordamos nesta nossa oração da manhã com Deus, nos inspirem profundamente a crer que a mesma fonte inesgotável de coragem e fortaleza está plenamente disponível para cada um de nós hoje, exatamente onde estamos e com os desafios que enfrentamos. Agora, amados irmãos e irmãs em Cristo, convido cada um de vocês, onde quer que estejam, a se unir a mim em um momento de profunda e sincera oração. Vamos juntos nos apresentar diante do trono da graça, com humildade e confiança, para apresentar nossos medos e ansiedades ao Senhor, e para clamar pela sua força divina e pela sua coragem celestial, que nos capacitarão a viver este dia de acordo com a sua vontade. Nesta nossa manhã com o Deus, que nossos corações estejam abertos para receber o toque do Espírito Santo. Encontre uma posição confortável, aquiete seu coração de todas as distrações externas e internas e eleve seus pensamentos e seu espírito ao nosso Deus amoroso e todo-poderoso. Pai Celestial, Deus de toda coragem, fonte de toda consolação e príncipe da paz, nós te agradecemos imensamente pela tua palavra viva, eficaz e eternamente poderosa, que nos lembra de forma tão clara e confortadora, em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6,
que Tu estás conosco em cada momento e que nunca, jamais nos deixarás ou nos abandonarás. Senhor, com sinceridade de coração, confessamos que, em nossa humanidade, muitas vezes somos assaltados por ondas de medo e por marés de ansiedade. Sentimos medo do desconhecido que o futuro nos reserva. Experimentamos ansiedade diante das pressões e responsabilidades da vida diária. Mas nesta manhã, ó Deus, escolhemos firmemente crer na Tua promessa infalível e nos agarrar à Tua mão poderosa. Pedimos humildemente, ó Deus de amor, que Tu derrames sobre cada um de nós, de maneira abundante e transbordante, o Teu espírito de fortaleza, de sabedoria e de coragem. Ajuda-nos a sermos fortes, não em nossa própria capacidade limitada, mas na força incomensurável do Teu poder que opera em nós e através de nós. Remove de nosso interior todo espírito de temor, de timidez e de covardia, e substitui-o pela Tua perfeita paz, aquela paz que excede todo o nosso entendimento e que guarda nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Capacita-nos, Senhor, a enfrentar os desafios, as provações e as oportunidades deste dia, não com nossos próprios recursos finitos e falíveis, mas com a certeza inabalável da Tua presença constante, do Teu cuidado vigilante e do Teu livramento fiel. Que possamos andar em ousadia santa e em confiança serena, sabendo que o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio e vai conosco em cada passo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nossa rocha eterna e nosso maior exemplo de coragem e confiança no Pai, nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Que esta oração, feita com sinceridade e fé, não seja apenas um conjunto de palavras ditas em um momento devocional, mas que ela se traduza em um compromisso vivo e prático do nosso coração. Que ao longo de todas as horas deste dia que se inicia, após esta nossa abençoada oração da manhã com Deus, possamos nos lembrar continuamente dessa promessa divina e escolher ativamente, momento a momento, confiar em Deus e agir com a coragem que Ele nos concede. Um passo de fé de cada vez, sabendo que Ele nos capacita para toda boa obra. Lembre-se sempre, querido irmão, querida irmã, o medo pode ser um sentimento real e por vezes intenso, mas a coragem que vem de Deus é uma escolha consciente, uma postura de fé fortalecida e sustentada pela presença viva e operante do Espírito Santo em nós. A promessa contida em Deuteronômio 31:6 não é uma relíquia do passado. Ela não tem prazo de validade. Ela é tão real, tão poderosa e tão acessível para você hoje, neste exato momento, quanto foi para Josué e para o povo de Israel, milênios atrás. Que a nossa manhã com o Deus de hoje tenha servido para solidificar em seu coração a certeza inabalável de que você não está sozinho em suas lutas e que você pode, sim, pela graça de Deus, ser forte diante de qualquer circunstância. E agora queremos muito, de coração, ouvir a sua voz, conhecer sua experiência e construir juntos uma comunidade de fé, encorajamento mútuo e crescimento espiritual. De que maneira específica a promessa de Deus de estar sempre conosco, conforme Deuteronômio 31:6, te ajuda a enfrentar seus medos e suas ansiedades no dia a dia? Quais outros versículos bíblicos ou práticas espirituais têm sido uma fonte de força e coragem para você nos momentos de maior temor ou incerteza? Por favor, deixe seu comentário aqui embaixo. Sua história, sua perspectiva, suas lutas e suas vitórias podem ser a luz de esperança e o sopro de encorajamento que alguém, em algum lugar, está precisando desesperadamente hoje. Vamos edificar uns aos outros em amor. Não se esqueça de se inscrever agora mesmo no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perderá nenhum dos nossos próximos encontros e continuará crescendo conosco na graça e no conhecimento de nosso Senhor. E para encerrarmos este nosso tempo precioso, que o Senhor te abençoe e te guarde com seu infinito amor. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
te conceda sua graça abundante e tenha misericórdia de ti em todas as tuas necessidades. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto com aprovação e te dê a sua paz incomparável e a sua coragem divina para viver plenamente este dia, para a glória dele. Até a nossa próxima oração da manhã com Deus. Fique firme na rocha e que a paz e a coragem do Senhor sejam suas hoje e sempre.